tarde, quarta-feira, 14 de agosto. A Procuradoria-Geral da Aleam entregou ao presidente da Casa Legislativa, deputado Josué Neto, parecer favorável à instalação da CPI da telefonia, o que deverá acontecer nos próximos dias. O deputado Marcos Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, comemorou a decisão. Uma comissão especial que reúne instituições de diversos segmentos da área de educação quer realizar projetos para diminuir a violência no âmbito das escolas. Durante reunião na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa, foram debatidas alternativas ao crescente índice de violência entre alunos das redes pública e particular de ensino. A Comissão de Educação, presidida pelo deputado Sidney Leite, fez parte do fórum. E no plenário Rui Araújo, o deputado Tony Medeiros defendeu a emancipação da comunidade de Foz do Canumã, da cidade de Borba. Medeiros garantiu que aquela localidade rural reúne as condições necessárias para se tornar município. O parlamentar aguarda apenas que o projeto de lei complementar número 416/2008 seja aprovado pelo Senado Federal, transferindo a responsabilidade da criação de novos municípios aos parlamentos estaduais, para que os deputados possam analisar e votar as solicitações de emancipação de comunidades do interior. Essas e outras notícias você acompanha no telejornal Aleam Notícias, às 8h30 da noite ou no portal da Assembleia, em aleam.gov.br. Fique agora com o resumo da atividade parlamentar de ontem. Por hoje é só. Até amanhã. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, voltou a pedir em plenário a implantação de uma comissão parlamentar de inquérito para tratar da qualidade do serviço de telefonia no estado do Amazonas. Segundo Rota, a Aleam já esgotou todos os meios amigáveis de contato com as operadoras, inclusive ingressou com ações judiciais, que não alcançaram o efeito desejado. Marcos Rota viajou a Brasília para acompanhar uma reunião entre representantes dos estados que já instituíram CPIs nas casas legislativas. O parlamentar voltou otimista e cita o exemplo do estado do Paraná, que conseguiu diversos avanços após as investigações. Nós trocamos muitas informações, muitas experiências. A grande maioria dos problemas enfrentados no estado do Amazonas, ele é comum, ele é similar aos outros estados da federação. A Assembleia Legislativa do Paraná, por exemplo, ela já instalou a sua CPI e já finalizou o trabalho, né? Houve muitos avanços na CPI do estado do Paraná. Eles conseguiram fazer com que, pela primeira vez, houvesse inclusive a assinatura de termos de ajustamento de conduta. As operadoras foram chamadas à sua responsabilidade. Houve grandes avanços na questão da comercialização de novos produtos e novos serviços. As empresas foram obrigadas a fazerem mutirões de atendimento para resolver o problema. Muitas diligências foram feitas pela CPI com a participação das operadoras. Enfim, eu acho que o Paraná transformou-se numa espécie de referência agora para as outras assembleias legislativas. As empresas de telefonia argumentam que as assembleias estaduais não possuem legitimidade para investigação, que deveria ser realizada em âmbito federal. O deputado Marcos Rota discorda e afirma que a Constituição da República garante aos estados a competência para tratar de danos sofridos pelos consumidores. Não vejo nenhum tipo de empecilho burocrático ou legal. Várias operadoras tentaram derrubar CPIs em outros estados brasileiros e não conseguiram, né? Existe um embasamento muito forte que, além do Código de Defesa do Consumidor, existe também a questão do artigo 24 da Constituição do Brasil, que fala a respeito da reparação a danos e prejuízos causados aos consumidores. É de competência dos estados, dos municípios e também do Distrito Federal. O deputado também anunciou que o Senado Federal deve começar a trabalhar na criação de um marco regulatório para o setor de telefonia, o que deve garantir mais direitos aos consumidores. O pedido de criação da CPI, de autoria dos deputados Marcos Rota, Adjuto Afonso e Marcelo Ramos, encontra-se na Procuradoria da Casa Legislativa, que irá se pronunciar sobre a legalidade do pedido. José Ricardo apresentou emenda à mensagem governamental 74 de 2013, que prevê repasse de R$ 1 milhão por mês à Prefeitura de Manaus para incentivo às empresas de transporte coletivo na capital. De acordo com o parlamentar, as empresas já recebem incentivos suficientes para a manutenção do preço da passagem e renovação da frota em 25% ao ano,
conforme prevê a lei orgânica do município. A emenda prevê que, para receber o incentivo, as empresas cumpram algumas obrigações. Eu estou questionando esse novo incentivo, podemos assim dizer, porque as empresas já têm incentivo fiscal de ICMS, agora vão ter esse subsídio, ou seja, receber esse valor, e o Estado tem que criar alguma obrigação para as empresas, tem que haver alguma contrapartida, porque se o objetivo é manter a tarifa, não basta só a questão da tarifa, temos que falar da qualidade do serviço e também das obrigações que a empresa tem perante o fisco estadual, federal e as obrigações tributárias, ou seja, no mínimo apresentar comprovante a cada 2 meses que está recolhendo FGTS, Previdência, impostos municipais, estaduais e federais, e cumprindo o que diz a Lei Orgânica do Município, artigo 258, que fala da renovação da frota e da qualidade do serviço. O parlamentar também cobrou mais transparência na planilha de custos das empresas de transporte coletivo. A tarifa, ela tem uma planilha que o conteúdo dessa planilha não é de conhecimento da sociedade, ou seja, não há a informação com dados reais, não se sabe qual é a margem de lucro das empresas, qual é o impacto da mão de obra, no custo, e, de modo geral, são informações que não estão disponibilizadas. As empresas não disponibilizam para a prefeitura e para a sociedade. Então, na hora de conceder incentivo e, no caso, um subsídio, essa é a hora de se exigir tudo isso. E é isso que a gente está colocando nessa emenda. A mensagem governamental pode ser votada ainda esta semana. Durante pronunciamento realizado no pequeno expediente, o deputado Marcelo Ramos questionou a legalidade da contratação de funcionários para a área da saúde por meio de contratos com cooperativas. Segundo o parlamentar, a forma de ingresso desses profissionais deve ser via concurso público, posicionamento defendido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um processo antigo, mas que está se agravando a cada dia mais. A cada dia o governo troca espaços que antes eram ocupados por servidores públicos concursados pela contratação de cooperativas ou empresas, num claro objetivo de burlar a obrigatoriedade definida no artigo 37 da Constituição Federal de realização de concurso público para a contratação de pessoal e de licitação para a compra de materiais. Portanto, é preciso estancar essa sangria dos cofres públicos através desse processo de terceirização. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, num julgado do ministro César Peluso, já manifestou que dentro dos hospitais, das unidades de saúde pública, quem tem que trabalhar são servidores públicos concursados. Marcelo Ramos pede que o governo do estado, ao realizar o próximo concurso para a Suzam, preveja a contratação de profissionais em número suficiente para substituir os que estão trabalhando de forma irregular. Eu alerto o governador no sentido de que ele aproveite esse concurso que haverá da Suzam para abrir número de vagas suficientes para substituir absolutamente todos os servidores terceirizados que hoje infestam as unidades de saúde no estado. Segundo o parlamentar, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos estão trabalhando por meio de contratos. Marcelo Ramos exige a realização de concurso público para o preenchimento desses cargos o mais rápido possível. A segurança pública tem sido o foco da atual administração do estado. O programa Ronda nos Bairros colocou a atuação ostensiva do policial no foco da política do governo. Porém, tanto na capital quanto no interior do estado, um dos obstáculos tem sido a falta de quantitativo de pessoal atuando nas ruas das cidades. No parlamento estadual, o deputado Cabo Maciel, do Partido Republicano, afirmou que irá apresentar indicativo ao governo do Amazonas com uma alternativa para tentar resolver a questão. Os reservistas da Polícia Militar, ou seja, aqueles que se aposentam com menos de 65 anos de idade e que ainda podem ser convocados em caso de necessidade ou urgência, seriam chamados para ocupar os cargos administrativos da Polícia Militar. Os que hoje ocupam a função, ainda jovens e com maior condicionamento físico, seriam realocados para atuar diretamente nas ruas, em contato com a população. Eu vejo que é uma ideia que a gente propõe ao Estado do Amazonas, ao governador Omar, já teve discussão junto à Casa Civil, já tive discussão junto ao comando da Polícia Militar. Hoje nós temos um efetivo de policiais prontos, com saúde, dentro da parte administrativa da polícia que poderia estar sendo usado nas ruas.
e nós temos um grande número de policiais que já cumpriram a sua etapa na ativa da PM e que hoje estão aguardando a sua reserva. Mas policiais ainda com 55, com 56, 57, 58, 60 anos, que estão novos ainda, têm experiência de policiais e podem contribuir com esse chamamento através do Estado para assumirem a administração da polícia, para dessa forma os que estão na ativa sejam encaminhados para prestar o serviço de rua. O indicativo será apresentado ainda nessa semana. De acordo com dados da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social, DEOPS, só em 2012 foram registrados 363 pessoas desaparecidas em Manaus, índice superior ao apresentado em 2011, quando foram contabilizadas 228. A situação repercutiu na Assembleia Legislativa e deu origem a um projeto de lei de autoria do deputado Tony Medeiros. De acordo com o parlamentar, muitos destes casos podem estar relacionados com prostituição, drogas e até tráfico humano. Por conta disso, a proposta do deputado orienta ao governo do estado a produção de peças publicitárias e a divulgação de fotos de desaparecidos, inclusive nos veículos de comunicação do estado, especialmente na televisão, por conta do grande poder de alcance. De acordo com o projeto, em cada inserção publicitária de 30 segundos nos canais de televisão, 6 deverão ser dedicados a campanhas e à divulgação de fotos de pessoas desaparecidas. Já nas inserções do governo e das prefeituras, deverão ser utilizados 10% do tempo. E é por isso que eu falo das peças publicitárias do governo do estado, dos governos, porque muitas das peças, elas são nos horários nobres das televisões, nas horas das novelas, principalmente. E tem momentos que as novelas, o jornal das 8, ele alcança alto índice de audiência. E é por isso, quando o governo destina 10% para essas campanhas sociais, principalmente para tentar ajudar essas pessoas, as famílias que têm pessoas desaparecidas, vejo como um grande avanço. E dessa forma, o Estado ele passa a cumprir a sua meta e dar segurança aos cidadãos. A presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso, da ALEAN, deputada Conceição Sampaio, destacou a importância e o alcance social da proposta. Ele precisa continuar discutindo o tráfico de pessoas. Nós tivemos aí um momento importante de grande mobilização, visibilidade em cima dessa temática. Agora a gente precisa continuar criando ações práticas como essa que está sendo apresentada nesta casa, justamente para a gente poder não só perceber o desaparecimento, mas a gente ter a certeza do que pode estar por trás desse desaparecimento. O projeto tramita na casa. No último fim de semana, o líder da maioria na Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Chico Preto, visitou os municípios de Humaitá, Manicoré, Apoí e o distrito de Santo Antônio do Matupi, localizados no sul do Amazonas. O parlamentar realizou em Apoí audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição que fixa um piso mínimo de investimento para as atividades de pecuária, agricultura e pesca, a PEC 18. Durante o encontro, produtores da localidade denunciaram as ações do IBAMA de Rondônia feitas no município. Um carro de boi no município de Apoí, que transitava com a devida guia de trânsito animal, que é a GTA, que é um documento do Estado, foi apreendido pelo IBAMA. Se não fosse a determinação e a firmeza de um dos nossos colaboradores da Agência de Defesa Animal e Florestal e Vegetal, que é da ADAF, esse carro de boi tinha sido apreendido de forma ilegal pela ação do IBAMA. Segundo Chico Preto, desde o início do ano, a administração do IBAMA nas cidades do sul do Amazonas foi repassada para o órgão rondoniense. Desde então, durante ações de fiscalização, o IBAMA não tem respeitado o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O cadastro define políticas públicas e responsabilidades dos produtores junto ao meio ambiente. O Cadastro Ambiental Rural é o primeiro passo para pôr produtores, pequenos, grandes ou médios, dentro de um caminho de legalidade e sustentabilidade no Estado, que é o que nós queremos. Então, o Amazonas tem governança, o Amazonas tem política pública, o Amazonas
está fazendo a sua parte. O líder do PPS, Luiz Castro, aparteu o pronunciamento de Chico Preto e sugeriu a criação de uma comissão para ir a Brasília tentar solucionar o problema junto ao órgão federal. Essa falta de sensibilidade do IBAMA de Rondônia se dá porque não conhece a nossa realidade, eles vêm com a missão multi tudo que tiver regular. E o pior, desrespeitando a jurisdição do Amazonas, desrespeitando a nossa lei do cadastro ambiental rural. Se há alguma diferença da nossa lei de cadastro ambiental rural com aquilo que o IBAMA preconiza, vamos conversar, vamos ajustar, vamos mudar a lei, vamos fazer um aditivo. Agora, nós não podemos tratar produtores, agricultores de boa fé, que estão fazendo um esforço sincero para se regularizar, como se fossem bandidos. Isso é inconcebível, tem que ser repudiado e nós precisamos trabalhar para que haja a compreensão do governo federal de que não pode agir aqui dentro do Amazonas dessa maneira. A ação agora é de natureza política. Nós já temos o CAR, nós não precisamos fazer outro CAR, nós já temos um. E esse CAR está sendo implementado pela ação do Estado, divulgando, orientando. Muitos são os produtores que estão aderindo ao CAR, ou seja, querendo trilhar um caminho de legalidade e sustentabilidade. Ainda assim, esses produtores que aderiram ao CAR são tratados da mesma maneira como aqueles que não aderiram. Chico Preto disse que vai agendar uma reunião com o governador para falar sobre a denúncia. Sidney Leite criticou a forma como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, tem regularizado terras no Estado. O parlamentar destacou que não basta a distribuição de terras, é necessário que haja um planejamento para o setor primário para evitar a má utilização dos recursos naturais, como o que tem acontecido em Canutama, região localizada ao sul do Amazonas. Chegada a hora dessa casa, debater com o INCRA esse modelo de assentamento, porque cria-se o assentamento, joga-se os produtores naquele local e não tem nenhum acompanhamento, nenhuma infraestrutura, nenhuma logística. E aquelas pessoas ficam ali, distante de tudo, no nada, com estradas que não têm o mínimo acesso, com condições mínimas de uma política para o setor primário, acarretando humilhação, dor e sofrimento a essas pessoas. O parlamentar ressaltou que são poucos os municípios que possuem boa produtividade, como é o caso da comunidade de Novo Remanso, em Itacoatiara, maior produtor de abacaxi do estado. Abacaxi, inclusive, conhecido fora do estado do Amazonas, e está com uma produção hoje de 73 milhões de fruto. Mas não só do abacaxi, mas também de mamão, de banana, de pimenta. E eu quero saudar a todos os trabalhadores e parabenizá-los, porque essa região de Engenho e Novo Remanso serve hoje como uma referência de produção e produtividade para todo o interior do nosso estado. Durante o discurso na tribuna, o parlamentar parabenizou a atuação do governador do estado, Omar Aziz, pelos investimentos realizados no interior do estado, ampliação da Universidade do Estado do Amazonas e a criação de centros de educação integral em 20 municípios. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, anunciou que o governo federal irá conceder, por meio do programa Terra Legal, 3.000 títulos de terra para o Amazonas durante solenidade na sede do Instituto. De acordo com o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca da ALEAN, deputado Orlando Cidade, a iniciativa irá possibilitar aos produtores do estado local próprio para o desenvolvimento de atividades rurais. O parlamentar destacou ainda as ações realizadas pelo INCRA em favor do produtor rural. Foram centenas de equipamentos hoje entregues através do governo federal, pela representação do INCRA aqui, ao setor produtivo do estado. Mas o que mais abrilhantou este evento foi a manifestação de a entrega também do Terra Legal, de aproximadamente 3.000 títulos. Já ficou assegurado que até o final do ano o Terra Legal irá entregar 3.000 títulos definitivos para os produtores, aqueles que realmente precisam do documento da terra para produzir, para conseguir recursos para custeio, enfim, para dar condições mais dignas para aquele que queira produzir, ter como produzir no interior. A concessão de títulos deverá ser efetuada este ano e será realizada em 3 etapas. A primeira está prevista para ocorrer em setembro, a segunda no mês de outubro e a última em dezembro. Além disso, Orlando Cidade ressaltou o apoio que o governo federal deu à produção de café, que, segundo ele, irá refletir de forma positiva na economia do Amazonas.
essa produção será toda armazenada nos moldes da Conab em sacarias de aninhagem, sacaria de juta e malva, desafogando também assim o setor produtivo, principalmente aqui no Amazonas, onde estão estabelecidas 3 grandes fábricas de sacaria de juta e malva aqui no nosso estado. O incentivo concedido pelo governo federal aos produtores de café inclui o valor de R$ 307 por saca, fixado pela presidente Dilma Rousseff, e a aquisição de grande parte do produto por meio da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Em discurso na tribuna, Abdala Frache, deputado estadual pelo PTN, criticou o governo federal por não cumprir com o sistema de modernização dos portos, o PAC da Mobilidade. De acordo com o parlamentar, o projeto que previa ampliação de canais para navegação de grande porte não foi cumprido, prejudicando assim o desenvolvimento do país. A modernização dos portos não está nem engateando. A iniciativa privada fez a sua parte. Hoje já existem terminais privados prontos para atuar no Brasil, que gerariam um acúmulo, um acréscimo na capacidade instalada de receber contêineres, armazenagem no nosso país de algo em torno de 30% a 35%. E simplesmente isso não ocorre porque o governo federal não fez a sua parte. Estou me referindo basicamente à questão de dragagem de canais para que navios de grande porte possam chegar nesses portos privados, que hoje já têm a capacidade instalada maior. O parlamentar criticou ainda a falta de investimento em aproveitamento de recursos naturais, como as usinas eólicas, que foram construídas pela iniciativa privada no Nordeste e Sul do país, mas não possuem linha de transmissão, que também é responsabilidade do governo federal. Fontes essas de energia, deputado Wilson, que poderiam incorporar a matriz energética do nosso país, algo em torno de 10% a 12% da produção hoje existente no Brasil. E pasmem, senhores, o que está faltando? A linha de transmissão. E a linha de transmissão, deputado Wilson, é problema de quem resolver? Do governo federal. A iniciativa privada novamente se antecipou, criou esses parques eólicos, fez os investimentos, e o governo Dilma Rousseff, o governo do PT, o governo que está no Brasil governando há 12 anos esse país, não fez a sua parte. Outro tema debatido pelo parlamentar refere-se ao aumento no preço do combustível, que vem sendo discutido pelo governo federal. O último reajuste aconteceu em janeiro deste ano, quando o diesel subiu 10,5% e a gasolina 6,6%. De acordo com a Abdala Frache, esse aumento se dá por conta do sucateamento da Petrobras. Hoje os jornais todos noticiam que deve haver um aumento de combustíveis, é um pedido da Petrobras nesse sentido, e, infelizmente, se a gente for analisar a necessidade disso, deputado Marcelo, era nenhuma. Se a coisa tivesse sido levada do ponto de vista comercial e econômico, a Petrobras hoje não estaria de pires na mão, desesperadamente para cobrir as suas contas, que hoje estão deficitárias, primeiro, em relação ao preço do dólar, e segundo, em relação ao consumo também, que hoje está nos obrigando a importar muito mais combustível do que nós podemos produzir. De acordo com a Abdala Frache, a Petrobras perdeu aproximadamente 45% do valor de mercado nos últimos 5 anos. No dia 31 de agosto de 1951, o então presidente Getúlio Vargas sancionou a Lei nº 1411, que passou a regulamentar o exercício profissional do economista no Brasil. A data vem sendo comemorada há 62 anos e, este ano, o encontro para celebrar a atuação do profissional foi no plenário da Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado José Ricardo. O parlamentar, que também é economista, destacou a importância da classe para o Estado. O economista ele é um profissional fundamental para a política de desenvolvimento que nós precisamos aqui para o Estado do Amazonas. É um profissional que trabalha com a questão orçamentária, com a questão dos recursos, do planejamento,
questão dos projetos, não só no setor público, mas também no setor privado. Marcos Anselmo, que é presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, Corecon, destacou que o papel do profissional da área é registrar, disciplinar e exercer a fiscalização das pessoas físicas e jurídicas que atuam no campo profissional da economia e ressaltou ainda a importância do reconhecimento deste trabalho por parte do Poder Legislativo. Hoje é uma data festiva para a nossa classe, não só para o Amazonas, como para todos os outros 26 Corecons. Em todo o Brasil está sendo comemorado e assim, a gente fica muito satisfeito porque temos a certeza que nós, economistas, estamos contribuindo para o bem-estar da sociedade. Para Erivaldo Lopes, do Conselho Federal de Economia, o momento é de comemoração, mas ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. Nosso desafio é tentar fazer com que a gente trabalhe de uma forma que mantenha o equilíbrio de uma política pública, né? Estabelecendo assim a rigor, tanto o governo quanto a sociedade se satisfazendo nessa relação, né? Nós economistas nos preocupamos com a produção, distribuição e consumo. Nessa interface aí é que há um perigo de risco de não se saber trabalhar bem e você causar um mal para a sociedade. Este ano, o Amazonas sediará pela primeira vez o 20º Congresso Brasileiro de Economia CBE, que terá como tema Economia Verde, Desenvolvimento e Mudanças Econômicas Globais. O evento também é de autoria do deputado José Ricardo. É a primeira vez que um time do Amazonas chega a oitavas de final da Copa do Brasil. A competição é o caminho mais curto para a Taça Libertadores da América. Os 3.000 ingressos disponíveis para a venda online esgotaram em poucas horas. Mais 2.000 bilhetes serão colocados à venda na sede do clube. A vinda de um time grande do Rio de Janeiro a Manaus tem despertado o interesse do torcedor do Amazonas. A decisão da diretoria do Nacional Futebol Clube de realizar o jogo do time contra o Vasco na capital amazonense pela Copa do Brasil foi um dos assuntos mais comentados. Chegou a ser cogitado que a partida seria realizada fora de Manaus por causa da capacidade mínima de lotação do estádio. Atualmente, o único campo de futebol na capital para a realização de campeonatos é o estádio do SESI, com capacidade para 5.000 lugares. O problema de estádio é sério, nós sabemos disso. Eu acho que custou-se muito a se resolver a situação do estádio. Deixamos muito esperando resolver o problema de Copa do Mundo e esquecemos do nosso estádio. Essa colina já devia estar pronta há um ano atrás. Se há um ano atrás a colina estivesse pronta com 10.000, hoje nós teríamos 10.000 torcedores do Nacional e do FART com comodidade para assistir uma peleja dessa. Para o presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Fausto Souza, o crescimento do Nacional é visível. O parlamentar ressalta que é preciso maiores investimentos nos times locais. Haja vista que, além da Arena da Amazônia, outros 3 estádios ficarão prontos depois da Copa do Mundo no ano que vem. Para ter estádio bom, tem que ter futebol bom. Não adianta ter um estádio na potência que vai ser a nossa Arena da Amazônia, para 46.000 torcedores, e nós não temos time para disputar. Mas o caminho está sendo traçado, nós precisamos ganhar a Copa Brasil, nós precisamos que o Nacional fique bem no certame e precisamos que, quando começa a iniciar o campeonato, os outros times, tanto o Rio Negro, Penarol, Princesa de Solimões, o FART Clube, possam também estar no mesmo nível do Nacional. E essa é a preocupação do governador, de fazer com que eles fiquem com o apoio do governo do Estado. Possa ser uma boa campanha aqui nesse certame de 2013. O parlamentar também defende investimentos de fábricas do Polo Industrial de Manaus no esporte amazonense. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou conversar com o governador para que ele faça de que maneira, de que forma o Distrito Industrial, que faturou no ano passado 35 bilhões de dólares, não deixou nem um centavo para o nosso esporte. Não é só pensar no esporte profissional, tem que se pensar também no esporte amador, que precisa de verba, porque senão fica dependendo só da CBF e do governo do Estado. Então, se o Distrito contribuir com pelo menos R$100.000 para cada um time, são 10 times, dá R$1 milhão por mês, que não representa isso nada para o Distrito, eu acredito que a gente pode nivelar os times, né? Nivelando os times, nós vamos ter um futebol bastante evoluído aqui no nosso estádio. A partida do Leão da Vila contra o Vasco da Gama será no próximo dia 20 no estádio do SESI, em Manaus.